Hoje eu vou trazer aqui para você um dos pontos negativos dos fundos imobiliários. É claro, eu sempre busco trazer com muita transparência para você sobre os investimentos nos fundos imobiliários e acho que os pontos negativos a gente precisa também mencionar para que você tenha clareza e exatidão naquilo que você está fazendo. Bom, o que eu gosto de trazer assim, pessoal? A gente tem que sempre olhar pela dinâmica, né, de qualquer investimento por três atributos principais que compõem qualquer investimento, que são liquidez, rentabilidade e segurança. Quando a gente está falando de segurança, pessoal, a gente está falando do risco de crédito, por exemplo, ali dentro de um ativo, ou do risco de mercado, né, que é, por exemplo, uma correção no ativo. Quando a gente está falando de rentabilidade, é o quanto de prêmio existe dentro desse ativo para rentabilidade que você vai ter ali dentro daquele cenário. Então, se a inflação está 10, por exemplo, a rentabilidade foi 8, então você perdeu para a inflação. Foi um resultado ruim. Se a rentabilidade está 10 e o seu portfólio foi a 30, então esse risco-retorno valeu a pena para você dentro da rentabilidade. E quando a gente fala de liquidez, a gente está falando do quê? Da facilidade de saída de um ativo. Tá, mas aí você pode perguntar assim, Jefferson, a liquidez dos fundos imobiliários é em D+2. Então, por que a falta de liquidez, por exemplo, pode ser um problema? É nisso que eu quero falar para você. Por quê? A liquidez, pessoal, ela pode ser em D+2. O recurso pode estar na conta em D+2, mas a liquidez dentro dos fundos imobiliários, ela é um pouquinho distante ainda, ela é um pouquinho ruim. E isso acaba fazendo com que você possa ter uma perda patrimonial ali dentro de uma cotação de um ativo. Lembra que eu falei de segurança, que tem o risco de mercado? Vamos combinar esse risco de mercado com a liquidez. O que acontece, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês aqui no dia que eu estou gravando em relação ao Tegar. O Tegar é um fundo que sofreu bastante nos últimos dias devido ali à questão de ter trazido um guidance um pouco abaixo do esperado, entre 70 centavos a R$1. E na hora que a gente olha, por exemplo, aqui a cotação, no momento que eu estou gravando está R$ 79,33, o que acontece? Ó, olha aqui quem está querendo vender. Quem está querendo vender ali a R$ 79,38. São 12 cotas. R$ 79,39, 25 cotas. E se você for pegar a distância ali ó, na parte de venda, entre 79,38 a 79,48, tem cento e poucas cotas. E já pro lado de quem quer comprar, olha como é que é distante também. 79,33 tem 18 cotas. Aí você vai ter 79,32, 49 cotas. E quando você vai lá na última linha, 79,24 centavos, 29 cotas. Então, você vai ver ali que tem menos de 400 cotas e uma diferença de preço que acaba sendo grande. O que eu quero resumir nisso aqui é, muitas vezes, né, e principalmente pessoa física, acaba querendo fazer uma venda massiva dentro de um fundo e acaba fazendo com que isso corroa praticamente os preços que estão ali dentro. Principalmente o seguinte, né, pessoal? Se você tem R$2.000 no fundo, essa diferença acaba não sendo tão grande. Agora, se o seu patrimônio é R$200.000 dentro do fundo e você tenta vender a mercado, isso vai destruir praticamente a cotação do fundo e você também não vai conseguir ter aquela rentabilidade que você está vendo na tela na cotação, porque na hora que você faz a venda, você simplesmente joga o preço para baixo. Tem que lembrar que o contrário também é verdadeiro. Se você tenta entrar com R$200.000 da noite para o dia, sobe, dispara o preço ali e então automaticamente você movimenta o mercado de uma maneira que não é o mais saudável possível para uma alocação. Agora eu vou trazer aqui para vocês um fundo um pouco maior, que tem ali quase 7 bilhões de patrimônio, que é o XPML. Então a liquidez média diária, por exemplo, aqui do XPML é 15 milhões por dia. Então é uma liquidez um pouco maior. Então aqui o risco de mercado acaba diminuindo um pouco e ao mesmo tempo a liquidez mais atrativa faz com que quem queira vender e quem queira comprar tenha preços mais próximos. E você pode ter essa percepção aqui nessa imagem, por exemplo. Então ali quem está querendo vender a R$110,77, enquanto a cotação está R$110,76, e ali R$11,02 é o mais próximo ali, né? Quando a gente consegue enxergar aqui as vendas. Só que ao mesmo tempo, ali tem 9.000 cotas a R$110,38. Então olha como o número é muito mais expressivo. E na parte de quem quer comprar é a mesma coisa. A diferença de preço acaba não sendo tão grande. Mas isso porque o fundo tem mais liquidez. É um fundo que tem mais capitalização de mercado. Se você tem fundos imobiliários no seu portfólio e está querendo fazer uma alocação mais segura, não deixe de me chamar pelo telefone aqui embaixo ou pelo QR Code que está aqui no canto. Eu quero te ajudar a construir um portfólio mais forte, mais sólido e que você consiga ter retornos melhores no curto, no médio e no longo prazo. Me chama aqui embaixo para a gente bater um papo um pouquinho melhor. E quando a gente traz aqui, pessoal, um fundo de menor capitalização, aqui eu estou utilizando o EGAF, a liquidez média diária é R$593.000. Então, o que acontece? Aquele exemplo que eu dei de uma pessoa querendo vender R$200.000, por exemplo, no dia, ela movimentou praticamente 1/3 da liquidez média diária do fundo. E o contrário também é verdadeiro. Se ela tenta comprar R$200.000 no dia, ela movimentou 1/3 da liquidez média diária. Isso movimenta bastante os preços. E não à toa, quando você vai olhar aqui a cotação, quem está querendo vender a R$100 e na outra ponta 101, e ali dentro do caminho não tem tantas cotas, isso faz com que tenha uma diferença de 1%
para menos de 1.000 cotas. E no lado de quem quer comprar o ativo, está querendo comprar 99,30 centavos, a cota que está a 100 e automaticamente R$ 98,00 a última linha ali embaixo. Então uma diferença ali de R$ 2,00 para o preço de cotação de tela. Então isso acaba sendo bem ruim, porque é um fundo de liquidez menor e uma venda massiva ou uma compra massiva altera muito o preço e traz algo que é uma imperfeição de mercado. Agora eu te falo, tudo isso parece que é muito ruim. Aí vai muito da ótica que a gente olha para o portfólio. O que eu quero dizer com isso, tá, pessoal? O mercado de fundos imobiliários é um mercado composto majoritariamente por pessoas físicas. E as pessoas físicas acabam tendo essas distorções de preço. O que eu sempre tento fazer é o seguinte, pessoal, nesses momentos de distorção, é você entender e enxergar se o fundo está tendo algum problema, ou se é uma questão ali muito mais relacionada mesmo a um dividendo, a uma coisa assim que muitas vezes o cotista ele não quer passar por um momento de adversidade no dividendo, e você entrar nesses momentos nos fundos. E aí você consegue comprar algo com desconto. O que significa basicamente, pessoal? Eu vou trazer essa imagem aqui para vocês do IFIX ali em 24. Em 2024, de agosto até dezembro, caiu 13% o IFIX. Então isso jogou lá para a lona. A gente teve nesse momento aqui, ativo, por exemplo, como o Habitat, que pagava IPCA mais 11, mais 12, sendo negociado IPCA mais 18, IPCA mais 20, porque a cotação estava lá embaixo, então quem estava comprando com um baita deságio. Então isso é muito bom. Muito uma questão de ótica e de como você enxerga as oportunidades dentro de um setor que é majoritariamente pessoa física. E não à toa, quando eu trago essa segunda imagem, quem comprou naquele momento, que foi a última semana de dezembro de 2024, ganhou muito dinheiro. Quem comprou naquele momento e carregou até quando eu estou gravando aqui o vídeo, que foi ali no dia 30 de janeiro de 2026, conseguiu ter 31% de rentabilidade na média ali do IFIX. Então, isso é muito legal, pessoal, porque como o mercado ele vai trazer assimetrias, é nesse momento que a gente consegue aportar e comprar bem um fundo imobiliário. Tanto você pode olhar pelo setor geral, o IFIX, ou um fundo especificamente que está com um desconto mais aparente ali, devido a uma correção que aconteceu mais intensa por essas distorções de preço. De maneira resumida, o que a gente tem que fazer é o seguinte, pessoal, aproveitar essas distorções e usar ela a nosso favor. Os 3 pontos que eu mencionei ali sobre rentabilidade, segurança e liquidez, a gente tem que fazer o quê? Fazer uma mescla. Nesse momento, por exemplo, de queda, é você conseguir ter uma liquidez baixa que foi afetada e trouxe os preços para baixo, fazendo com que o risco se elevasse, o risco de mercado. Se tiver um risco de crédito, é um pouquinho mais de cautela, tá, pessoal? Porque daí tem um problema no fundo. Mas o risco de mercado jogou a cotação para baixo e você fez com que a rentabilidade sua, ao invés de ser aquela que está marcando ali na cotação do ativo, né, dentro da carteira, por exemplo, IPCA mais 10, você eleva para IPCA mais 14, simplesmente porque você comprou nesse momento de estresse. De maneira resumida é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e deixe o seu comentário também sobre se você compra nesses momentos de oportunidade ou se você fica um pouco mais apavorado nesses momentos de queda. Beleza? Um grande abraço!